Meus amados, hoje eu, você e o meu bigodinho vamos aprender uma nova forma de subir a estrutura toda, tanto para um cliente ou mesmo a própria estrutura de vocês. Nessa aula e nessa série de vídeos que eu vou regravar agora para a versão 2 da nossa comunidade, eu vou estar utilizando o setup Orion. E o motivo pelo qual eu vou utilizar ele é um motivo bem claro. Primeiro, porque ele é bem mais maduro do que em relação ao EasyPaniel. Segundo, ele tem diversas outras integrações já automáticas, um one click ali, né? Você vai dar um comando, ele já vai instalar. E sem contar que os recursos que ele me entrega nessas instalações já pré-estabelecidas, como também no EasyPaniel, são bem mais maduras. Vocês, ao final, quando vocês pegarem o entendimento do Setup Orion, vocês vão entender que ele é quase um EasyPaniel, porém com uma interface muito mais arcaica, muito mais rudimentar. Fechou? Então vamos lá. Primeira coisa, eu tô aqui com a minha VPS aberta. Nesse teste de agora, eu acabei de comprar uma VPS da Hetzner e nessa VPS a gente vai fazer a instalação de todos os nossos serviços novamente a partir do Setup Orion. Na questão das credenciais não muda nada, a credencial não tem a ver com a instalação em si. Porém, a gente vai reinstalar alguns serviços e vocês vão entender qual que é a premissa. Então, a primeira coisa, eu vou abrir aqui o meu servidor, né? A interface aqui da minha VPS. E reparem que aqui, eu recebi um e-mail da Hetzner informando qual que é as minhas informações que eu vou ter que utilizar, de IP, o servidor e a senha. Fechou? Então, outra coisa que vocês vão precisar ter para essa aula é um terminal para vocês se conectarem com a VPS de vocês via SSH. No nosso caso aqui, a gente vai utilizar o Termius, que é o que eu também aconselho vocês a utilizarem, tá? Outro que eu cheguei a utilizar também, porém não acho tão bom quanto esse, é o IndTerm. E o Termius eu escolhi principalmente pela interface, ser uma interface um pouco mais agradável. E também, se eu não estou enganado, eu consigo, por exemplo, baixar no meu iPad o Termius e eu consigo acessar minha VPS através do meu iPad. Então isso para mim é uma facilidade muito grande. Então a primeira coisa que eu vou fazer, vocês podem ver que aqui eu já tenho alguns servidores já conectados. Porém eu vou clicar aqui em New Host, que é o novo servidor. Vou voltar lá no meu e-mail da Hetzner. Vou copiar o meu endereço IP, o IPv4. Colocamos aqui. No geral, aqui eu não preciso mexer em nada. A porta, eu vou acessar via porta 22, que é uma porta padrão. E aqui, eu vou copiar apenas aqui a minha senha. Vocês, obviamente, não estão vendo, né? Vou copiar aqui a minha senha. E eu sei que o meu user é o root. E aqui eu colo a minha senha. Vamos se conectar a esse nosso servidor. E enquanto ele vai se conectando, eu já vou abrir aqui, Setup Orion. Vocês vão digitar aí no Google de vocês. Perfeito, aqui eu já entrei. Aqui, ele quer que eu confirme a senha. Então, eu vou colar novamente, vou dar um Enter. Agora ele pede para mim criar uma nova senha, porque essa aqui é uma senha de acesso, né? Eu já tinha usado essa VPS, porém eu destruí tudo que eu tinha feito, reinstalei ela para que eu fizesse esses passos com vocês. Então aqui eu vou criar uma nova senha. É tranquilo, vocês não vão ver a senha na tela, podem ficar sossegados. Isso aqui é por questão de segurança. Fechou, já coloquei uma nova senha, já consigo entrar nessa minha VPS e fazer os comandos que eu preciso. Aqui, em Orion Design, dentro do site deles, vocês vão copiar código do setup. Copia, volta aqui e cola dentro da VPS de vocês e dá um Enter e é só esperar. Enquanto ele vai instalando, eu já vou deixar a parte do meu DNS aberto aqui para a gente fazer algumas configurações. Nesse momento eu estou em processo de migrar todo aquele serviço que eu tinha feito no EasyPaniel na Hostinger para Hetzner e por enquanto eu vou fazer o gerenciamento do domínio aqui dentro da Hostinger mesmo, que é onde já está o meu domínio. Porque eu primeiro preciso passar todos os meus serviços que estão rodando nessa VPS lá para essa nova que a gente está criando, para depois eu vir aqui e retirar o domínio de dentro dessa VPS, senão tudo vai parar de funcionar. Então eu vou fazer os apontamentos daqui e depois eu vou botar lá na Cloudflare o meu domínio e só recrio esses apontamentos novamente, apontando para o IP certinho. Então, só para que vocês entendam, aqui eu vou remover essa do Chatwood, por exemplo. Vou remover essa do Portainer. E agora vocês vão entender o porquê. Vocês podem fazer esse gerenciamento lá por dentro da Cloudflare, que é onde eu também aconselho, ok? Porém, agora, essa é uma das partes mais tranquilas, eu vou fazer esses apontamentos aqui por dentro da Hostinger mesmo.
Então, já deixei ela meio que pronto ali, enquanto está iniciando o nosso setup Orion. Eu já vou deixar alguns subdomínios prontos para os serviços que eu vou instalar, perfeito? Então, vamos lá. Primeiro serviço que eu sei que eu vou instalar, Chatwood. Para onde eu devo apontar? É só vir aqui, pegar o meu IPv4 da minha VPS e cola aqui para onde eu vou apontar. Vai ser um registro do tipo A, porque o IPv4 é um registro do tipo A, senão, se fosse um IPv6, que é esse aqui, ó, teria que ser um registro do tipo AAAA, beleza? Caso vocês não tenham contratado o IPv4 aí na Hetzner, por exemplo. E só reforçando aqui, deixa eu voltar. Isso aqui vocês podem fazer em qualquer VPS. Qualquer VPS vocês vão acessar dessa mesma forma. Vocês só precisam ter essas informações de o IP que vocês vão acessar, a porta, que seria geralmente porta 22, o usuário e a senha de vocês, ok? Tendo essas informações, o restante do processo aqui é igual para qualquer VPS. Então já criei o do Chatwood, aqui eu deixei um espaço errado. Pronto, vamos adicionar esse registro. Registro adicionado com sucesso. Sei também que eu vou adicionar um CRM. Então já vou criar um e-mail, um subdomínio de CRM. Vamos adicionar um registro para o Portainer. E aqui também é que eu já tenho um registro aqui, ó, com N8N. Vamos botar aqui, ó, new.n8n. Show de bola. Voltamos aqui no meu Terminus e eu já vi, ó, digite Y para aceitar e concordar com as orientações passadas acima. Não vou ler, que eu já tinha lido previamente, e ok. Então vamos navegar aqui rapidamente, olha só. Menu de ferramentas. Aqui, ó, vocês podem ver que tem um número e ao lado a instalação simplificada. Vamos tentar definir dessa forma. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é instalar o Traefik e o Portainer. Então, antes de eu instalar, eu vou botar aqui, ó, P2, por exemplo, porque olha só, digite P2 para ir para a próxima página. Digitamos P2 e vamos para lá. Eu tenho, galera, 71 instalações de forma nativa dentro do Setup Orion. E vai por mim que muitas delas aqui são muito interessantes. Quando eu vi que a quantidade de recursos que a gente tem aqui dentro desse mecanismo, digamos assim, do Setup Orion, eu fiquei encantado. Então tem muitos aqui que a gente vai fazer a instalação e vocês vão ver o porquê. Então vamos voltar lá para P1. E a primeira coisa que eu vou instalar é o 01 aqui, ó, que é o Traefik e o Portainer. Então vamos lá, 01. Agora ele pediu um domínio para esse meu Portainer. Lembra que eu acabei de criar o domínio? Vamos voltar aqui. Olha só o meu domínio, cadê aqui, ó? Criei o domínio do Portainer, concordam? Então eu vou copiar aqui, por exemplo, portainer.engenheirodia.com.br. Esse domínio já está registrado e esse subdomínio está registrado e apontado para essa VPS que eu estou acessando aqui. Digite um usuário para o Portainer. Senha. Escolha o nome para o servidor. Digite o endereço de e-mail válido. Ok. Vou salvar essas informações aqui. Vou tirar um printzinho. As respostas estão corretas? Sim. Então vamos lá. Agora, até o momento a gente já instalou o Portainer e o Traefik junto com o Setup Orion. Setup Orion, depois Portainer e Traefik. Vamos só esperar aqui ele atualizar e voltar lá para o início para a gente continuar nossas instalações. A gente pode ver que aqui já está tudo ok. O Setup Orion, galera, ele é uma alternativa ao EasyPanel. Por que primeiramente eu instalei o Traefik e o Portainer? Porque muitas coisas que vocês vão querer instalar aqui, e caso não tenha nativamente na instalação aqui do Setup Orion, vocês vão utilizar o Portainer para subir essas stacks que vocês querem. Então é a primeira coisa que eu gosto de fazer. Colocou tudo ali dentro da VPS, instala o Portainer, que é para você conseguir fazer o gerenciamento desses dockers, ok? O que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou abrir a minha VPS, galera. Vou abrir aqui, ó, minha VPS no EasyPanel, que é para mostrar para vocês o que eu tenho instalado aqui. Então vamos lá, eu tenho
um Postgres, eu tenho o Redis, que eu preciso instalar. Temos as instalações do Chatwood, que eu também vou fazer. Evolution API e o N8N, beleza? Então a gente vai reinstalar todos esses serviços agora também. Ó, tá criando conta no Portainer e assim vai. Vamos esperar agora ele finalizar essa instalação. Ó, aqui a minha instalação foi concluída e ele diz aqui, ó, deseja instalar outra aplicação? Aqui a gente pode dar um Y e volta lá para o início do Setup Orion. Nessa aula eu quis mostrar para vocês justamente isso. Como instalar o Setup Orion e o Portainer. A partir de agora, guys, vocês podem escolher continuar instalando as aplicações de vocês via Setup Orion ou instalar via Portainer, beleza? Ainda usando o Setup Orion, agora a gente vai instalar o restante das nossas aplicações. Então vamos lá. O que eu vou colocar agora? Eu já vou colocar diretamente o Chatwood. Então já vou colocar aqui, ó, 02. Vou instalar na ordem que está ali mesmo, tá bom? Precisamos dar o subdomínio que a gente criou. Então, Chatwood engenheiroda.com.br. Ótimo. Digite o seu e-mail para SMTP. Vamos colocar eric.com.br. Ótimo. Caso não tiver um usuário de e-mail, use o próprio e-mail abaixo. Digite um usuário para o SMTP. O usuário vai ser engenheiro de... Aqui a senha. Digite o host SMTP. Vamos lá. O SMTP é para a gente conseguir usar o nosso servidor de e-mail, correto? No meu caso, aonde está hospedado esse e-mail? eric@engenheirode.com.br. Esse e-mail está hospedado dentro da HostGator. Eu tenho um serviço de e-mail lá do Titan e-mail. Então, aqui o SMTP deles, eu vou ter que, por exemplo, vir aqui, colocar assim, SMTP do Titan e-mail, que é o serviço de e-mail que eu uso com esse e-mail ali, tá bom? Vamos ver se ele já aparece aqui nesse registro. Eu sei de cor, mas eu vou procurar aqui só para mostrar para vocês como vocês deveriam fazer por aí. Então aqui, ó, host do SMTP. Eu estou usando o SMTP titan.email. Então eu vou copiar aqui para facilitar a minha vida, né? Coloquei aqui, vamos para a próxima. Digite a porta. A porta também é o 465, mas eu vou só confirmar para vocês, ó, 465. Fechou, confirma as informações. Eu só não tenho certeza se esse user do SMTP vai dar certo. Eu acho que não, tá? Quase certeza que não vai dar certo. Pronto, ele está fazendo a instalação. E agora, de momento, o que eu vou fazer? Portainer.engenheiroda.com.br. Vamos ver se está funcionando o serviço. Clico, vamos dar um reload. Vamos só ver se eu... digitei certo. Não, ainda não está funcionando. Porque eu coloquei errado. Aí. Agora vai. Pronto, aqui é só eu entrar com o meu username e o meu password. Essa parte eu vou cortar agora, para vocês não vazar minhas informações. Aqui, ó, já estou dentro do meu Portainer. Então aqui, ó, vocês abrem o Docker de vocês, né, o que vocês vão querer gerenciar. Aqui vocês já podem começar a subir as stacks de vocês. Então aqui ele já criou um PG Vector, por exemplo. O Portainer eu já tenho aqui, ó, uma stack do Redis que ele criou para mim. Então talvez eu não precise fazer essa instalação. Melhor ainda. Vamos só abrir aqui para mim ver como é que tá essa stack. Ok. Então a instalação do Portainer está tudo certinho. Agora vamos voltar aqui, vamos esperar. Ainda falta um pouquinho para instalar o Chatwood. Agora, caso vocês usem o SMTP do Gmail, vocês vão ter que ir lá buscar as informações que ele pediu ali para vocês. Vocês vão ter que acessar o SMTP de vocês lá no Gmail. Caso vocês usem o SMTP do Outlook, por exemplo, o provedor, né, do Outlook para gerenciar esse e-mail, vocês precisam do SMTP do Outlook. E assim vai. Aqui vamos só ver uma coisinha. Eu preciso, galera, da minha URL, né, da Evolution. Eu só quero ver uma coisinha aqui, ó, porque eu tenho duas instalações da Evolution na minha máquina. Eu tenho a versão 2 e eu tenho a V1. A V1 é essa daqui, ó. Essa aqui é a V1, perfeito. Então eu vou só pegar esse subdomínio que eu botei nela aqui, ó. Ah, eu nem criei o subdomínio para ela.
Maravilha. Deixa eu até ver aqui, ó. Maravilha, ó. Nem criei. Ou melhor, nem apontei para lá esse subdomínio. Só vou alterar esse subdomínio aqui, ó. Vou pegar o URL do meu server, perdão, o IP do meu server, do meu VPS. Tipo A, Evolution API, atualizar. Perfeito, perfeito. Aí aquela outra instalação, deixa assim bonitinho, eu vou criar um novo registro, tá? Evolution API. E aqui eu aponto para esse. Aí não tem problema algum. Porque eu só tinha um registro da minha Evolution API aqui dentro do meu gerenciador do DNS, que é justamente o domínio que estava vindo para essa Evolution aqui, ó. Perdão, essa aqui, que era V2. Se eu vim aqui, ó, em Domains, ó, eu vejo o domínio que eu tinha alterado erroneamente. Criei um novo domínio ali para não dar problema. Aqui o Chatwood já foi instalado, o usuário precisa criar dentro do Chatwood, perfeito. Depois a gente vai fazer os acessos, ou melhor, deixa eu até já fazer, vamos entrar aqui já bonitinho. Ó, Eric Engenheiro de A, password, finish, nome, vamos lá. Eric Maia. Fiz uma coisa errada, olha só. Aqui eu instalei o Chatwood, né? Porém, eu quero instalar esse Chatwood do Nestor, galera, do Nestor. Então a gente vai excluir esse Chatwood aqui depois. Vou mostrar para vocês também como é que a gente faz isso, beleza? A gente até pode fazer via portainer. Ó, aqui, ó, tá vendo a stack do Chatwood? Clica aqui, remove. Stack do Chatwood removida. Volumes, redireira, Chatwood storage, Chatwood public, Chatwood, deleta tudo. Perfeito. Excluir minhas stacks. Vamos fazer isso novamente do zero, tá? Ó, Chatwood Nestor 26. Vamos lá. Por que esse Chatwood Nestor e não o outro, tá? Porque esse Chatwood Nestor, galera, ele já é um Chatwood turbinado, digamos assim. Ele já vem desbloqueado. Então isso facilita imensamente a nossa vida, né? Chatwood.engenheirodia.com.br. Digite o e-mail para o servidor SMTP. eric.engenheirodia.com.br. Eu vou colocar o mesmo e-mail mesmo, tá? Porque é assim o correto, no meu caso, né? Porque eu não tenho... Aqui ele fala, ó, eu não tenho usuário de e-mail, tenho só o meu usuário de e-mail, no meu caso, é o próprio e-mail. Então, ficou assim. Digite a senha para o SMTP. Agora o SMTP, que é smtp.titan.email. E a porta é 465. As respostas estão corretas? Sim. As informações aqui elas vão prevalecer, né? Até vou tirar um novo print. Beleza, agora a gente está instalando a versão turbinada do nosso Chatwood. Enquanto isso, a gente vai voltar aqui. Isso aqui a gente pode fechar. Esse console SuperAdmin aqui já não vai mais estar funcionando, né? Pronto, deu erro na página. Porém, eu já vou deixar a URL aqui no esquema para quando finalizar aquela instalação ali, né? Ou fecha também, não tem problema. Aqui, depois eu vou destruir essa VPS, ou melhor, vou sortear ela para algum aluno. Demorou uns minutinhos, mas aqui está instalada a nossa versão do Nestor. Vou clicar, no meu caso, como é MacBook, eu vou clicar Command e apertar no link. Acredito que deva ser Ctrl para vocês, caso seja Windows, né? Aqui eu já tenho a minha conta para a gente logar. Então vamos colocar aqui, Eric Maier, Work Email. Vou copiar isso aqui, vou colar aqui. Company Name, Engenheiro de IA. Deixa até bonitinho assim, porque eu já vou utilizar essa instalação futuramente. Password Name, ok. Finish Setup. Perfeito. Aqui eu fiz o login. Update Password. Aqui eu fiz o login dentro do meu Chatwood, ok? Vocês podem reparar que ele está completamente desbloqueado. Vocês podem utilizar a versão normal ou vocês podem utilizar essa aqui. Eu aconselho que utilizem essa porque ficou bem interessante, tá, galera? Ok, não paramos por aqui. Agora eu vou voltar lá para o início do meu menu do Setup Orion e a gente vai para a próxima instalação. Dessa vez a gente vai instalar a nossa Evolution API utilizando o nosso Setup Orion. Então vamos lá, nossa Evolution API. A gente pode ver aqui, ó, que a Evolution API é o 03, ok?
Porém, eu vou dar uma navegada aqui rapidamente, só para a gente retirar algumas dúvidas. É isso aí, é isso aí, é isso aí. Ok, beleza. Vamos para o P2 só para a gente ter certeza. A Evolution API é só aquela instalação mesmo, não tem uma outra instalação dela. Então vamos nela mesmo, 03. Vamos dar o nosso domínio. Então, Evolution API. Se eu não estou enganado, era assim que a gente criou o subdomínio. Vamos voltar aqui. Evolution API. Deixa eu copiar isso aqui bonitinho para evitar erros. .engenheirodia.com.br. A resposta está correta? Yes, perfeito, pode criar. Aqui, ó, esse foi bem mais rápido que o normal, né? Que bom, que bom. Outra coisa que eu estava reparando aqui, olha só. No meu caso, perfeito, no meu caso, eu não tenho o Supabase instalado aqui. Vocês podem ver, ó, eu não tenho o Supabase instalado dentro dessa minha máquina. Até vou fazer um teste aqui agora. Ó, ele até tem aqui, ó, o Supabase, o template do Supabase dentro do EasyPanel para a gente fazer a instalação, reparem. E o que eu vou fazer aqui? A gente pode fazer a instalação do Supabase, ou a gente pode utilizar como eu vinha utilizando o meu Supabase, que era basicamente o serviço gratuito do próprio Supabase deles, da nuvem do próprio Supabase. Eu confesso que eu ainda não decidi exatamente se eu vou utilizar no meu servidor ou não. Eu vou fazer essa instalação no meu servidor aqui com vocês, porém eu confesso que eu não tenho total certeza se eu vou utilizar, tá? Mas beleza, aqui ó, nossa Evo já foi instalada com sucesso. Vamos clicar aqui para abrir ela. Advanced, não deve ter propagado direitinho. API global, ok. Aí agora precisamos, vamos voltar aqui no nosso... Aqui, ó, ele me dá as informações, ó. Ele me dá a informação da minha API global. Então, colocamos aqui a nossa API global e pronto. Já estamos logados, podemos começar a criar nossas instâncias aqui por dentro. Então, já instalamos até o momento Portainer, o nosso Chatwood e a nossa Evolution API, beleza? Voltaremos para o início da nossa página. E agora, usando ainda o Setup Orion, a gente vai instalar o nosso N8N, que é a primazia aqui, né? A nossa ferramenta mais importante. E nesse caso é a ferramenta 06. Então vamos lá. New, deixa eu até ver aqui no meu DNS como é que eu fiz. Eu botei new.n8n. Eu vou trocar aqui rapidamente. Vou colocar um underline, atualizar aqui. E é isso aí. new.engenheirodia.com.br. Maravilha. Digite o domínio para o webhook do N8N. Eu não tenho certeza se eu posso deixar esse mesmo. Vamos colocar esse mesmo para a gente ver. Digite o e-mail SMTP. Caso não haja um usuário de e-mail, protocolo, ok. Vamos colocar o mesmo, que eu realmente não tenho. eric@engenheirodia.com.br, ok. A nossa senha SMTP. Digite o host SMTP, que é smtp.titan.email. Digite a porta SMTP, é 465. Vamos tirar um print disso aqui. Yes, e vamos para frente. Ó, aqui eu não preciso instalar o Postgres porque ele já instalou, tá vendo? Então, por enquanto tudo tranquilo. Redis também já está instalado, ó, ele diz aqui. Então essas duas instalações eu não preciso fazer. Vamos pegar nossas stacks, né? Aqui a gente consegue ver a Evolution, a Chatwood Nestor, o N8N, que pelo visto deve ter acabado de ser instalado, quase. O PG Vector, Portainer, Postgres, Redis e o Traefik. Então, cara, tá quase tudo instaladinho aqui pra gente. O que vai faltar, a gente pode voltar aqui e rever. O que vai faltar agora, Evolution foi, Chatwood foi, Portainer foi, Postgres e Redis foi, N8N estamos instalando agora. Depois desse, a gente vai fazer mais uma instalação apenas. Precisa criar no primeiro acesso? Ok. Então já vamos entrar aqui no nosso N8N.
Ok, já estamos dentro do nosso N8N também. Bacana demais. Então aqui, ó, podemos voltar lá para dentro do nosso menu inicial. E agora, guys, a gente vai fazer uma instalação um pouco diferente, que é o nosso CRM. A gente tem um CRM aqui dentro do próprio Setup Orion, que particularmente eu achei muito bom esse CRM, visto que ele é open source, eu não consigo colocar ele na minha própria VPS, e ele tem uma interface muito agradável de mexer, gente, de verdade, é bonitinho, é funcional, é direto ao ponto, e pelo que eu vi, ele é construído, e se eu não estou enganado, em Laravel, que é uma tecnologia mais atual, o que me chamou bastante atenção. Então a gente vai fazer a instalação agora via Setup Orion do nosso Krain CRM aqui, ó, que é o 65, beleza? Então colocaremos aqui 65 e vamos para frente. Agora voltamos aqui para mim ver qual que foi o subdomínio que eu coloquei para ele. Foi CRM apenas. Então, crm.engenheirodia.com.br. Ok. Digite o e-mail para SMTP. eric@engenheirodia.com.br. Digite o usuário. Eric. Ponto. Né? Droga. Eric, arroba. Ctrl V. A senha. O nosso endereço, né? Porta 465 e assim por diante. O e-mail tem sim SSL, vamos embora, é isso aí. Agora ele está fazendo a instalação do nosso Krain CRM. Ele vai demorar um pouquinho, vamos esperar. Eu vou reforçar mais uma vez aqui, caso vocês queiram, vocês podem subir a stack, né? Vem aqui, adiciona uma nova stack e subam o Krain CRM a partir daqui, fechou? Vocês não precisam necessariamente utilizar o Setup Orion. Por que eu gostei do Setup Orion? Foi justamente por causa desse Krain CRM. Eu fui buscar a instalação dele via Portainer, né, do Krain CRM, e eu reparei que não é uma instalação assim tão simplificada. Tem uma porção de passos, uma série de passos, e eu acredito que para a maioria de vocês, o core do negócio é a parte de automação, é entender de automação, é conseguir identificar processos e padrões para automatizar e não se preocupar necessariamente com subir stack, fazer deploy de serviços e coisas assim. Então, por que eu gosto de utilizar, por que eu gosto de facilitar essa parte de deploy? Quando eu iniciei na parte de automação, eu tive muito problema também com essa questão de deploy. Então, hoje, geralmente, quando eu preciso subir um servidor para um novo cliente nosso, eu contrato alguém da comunidade, eu terceirizo esse serviço com outra pessoa, porque é um serviço extremamente rápido, simples teoricamente, que eu não preciso desprender tanta energia naquilo ali. Então, esse tipo de recurso aqui, para mim, Eric, é muito, muito interessante, visto toda essa facilitação que ele tem. Então aqui vamos abrir o nosso CRM agora. Português, vamos deixar em português, porque não vai ser só eu que vou utilizar. Continuar. Conexão com o banco de dados vai ser uma SQL. Aqui provavelmente a gente vai ter que criar, né? Prefixo do banco de dados. Usuário do banco de dados. Usuário, vamos botar... Krain. Senha do banco de dados. Vamos colocar a nossa senha. Vai criar tabela e vai colocar os dados, né, os database. Instalação do Krain, ok. Criando as tabelas de banco de dados pode levar alguns momentos. Ah, eu pensei que a gente tinha que ter criado previamente. Perfeito, ele criou agora. Krain, ok. A URL padrão vai ser essa aqui, né, obviamente. CRM, pode gerar, ok. Selecionar o fuso horário. Aqui, ó, tem que achar bem certinho. Eu vou digitar aqui América. Que a gente vai ter que achar São Paulo aqui, tá? Aqui é trabalho de formiguinha, perdoe-me. Aqui, ó, América, São Paulo. Até achei rápido. Dólar, vamos botar para real brasileiro. Real brasileiro. Português.
É isso aí, CRAIN, América São Paulo, o nome do aplicativo vai ser CRAIN. Entramos, podemos salvar. Criar um administrador. O administrador vai ser eu. O e-mail vai ser o Eric. Aqui deu ruim. Vamos voltar aqui no Portainer, porque eu fiz algumas configurações erradas. Naquela hora, acabei de reparar aqui, ó, galera. Ele me dá as informações aqui, ó, do prefixo, da porta, do host do MySQL, ele me dá tudo certinho aqui. E eu fui criando isso de forma errônea, tá? Então, o que faremos agora? A gente vai excluir, vamos vir aqui em volume, acha o CRAIN, ó, vamos excluir tudo que envolva o CRAIN, feito, removemos esse volume, aqui por dentro do nosso Portainer mesmo, vamos vir aqui na nossa stack. Vamos excluir essa nossa stack. Ó, então aqui a instalação do CRAIN foi concluída com sucesso. Eu vou abrir aqui agora essa nossa instalação. Então finalizou a instalação aqui do CRAIN CRM por dentro do Setup Orion. Podemos abrir, né? Abrir essa URL aqui. E agora vamos fazer as configurações. Aqui vamos continuar. Conexão com o banco de dados vai ser MySQL. Nome do host do banco de dados, só voltar aqui no CRAIN que ele vai dar todas as informações para a gente. Ó. Database MySQL, o host, vamos ver, nome do host, exatamente. O host vai ser CRAIN DB. Porta do banco de dados, 3306, vai ser a mesma. Nome do banco de dados. Vamos ver se tem um nome. Eu acredito que seja este nome aqui, ó. CRAIN CRM. Prefixo do banco de dados. Prefixo é vazio, então vai ficar vazio. Usuário do banco de dados. Usuário MySQL. Vamos copiar aqui. Senha MySQL. Ok. Prefixo é vazio. Deixa eu só confirmar para ver se eu não fiz nenhuma configuração errada. Nome do host. O host é host MySQL aqui. E o database MySQL é o nome, né? CRAIN CRM e CRAIN DB. CRAIN CRM, CRAIN DB. Ok. Instalação, iniciar a instalação. Vamos esperar uns minutinhos agora. O nome do aplicativo vai ser CRAIN. A URL padrão. Vamos colocar a nossa URL, fuso horário. Aqui é complicado, tá? Vocês vão ter que navegar aqui, tá? Perdoem-me, mas vocês vão ter que navegar até a parte São Paulo, América São Paulo. Caso esse seja o fuso horário de você que me escuta, ó. Cadê? Aqui, ó, América São Paulo. Show. Português e pra gente vai ser o Real Brazilian Real. Ok. Tá. Aqui podemos salvar, tranquilo. Administrador, Eric. O e-mail do Cabra. Perfeito, já deixou até aqui para mim. Vamos colocar a nossa senha. Perfeito. Email address. Vai ser do senhor Eric. A senha que eu criei agora. Sign in. Prontinho. A nossa última instalação utilizando o nosso Setup Orion está feita. Então, nessa sequência desse módulo, a gente fez toda a reinstalação dos serviços que a gente já usava lá dentro do nosso EasyPanel. A gente reinstalou eles uma outra VPS utilizando o Setup Orion, ok? Então, CRAIN CRM estruturado com sucesso. Aqui não cabe a mim ficar passando as abas, ensinando a usar o CRAIN. Aqui a gente está focado na estrutura, na instalação. Então, agora a gente reinstalou. Se a gente for parar para olhar aqui, ó, a gente reinstalou todos esses serviços que a gente tinha no nosso EasyPanel. A gente reinstalou ele na nossa outra VPS utilizando o Setup Orion, ok? O Setup Orion fica um pouco mais simples para a gente utilizar, porque existe mais recursos de forma nativa também. Aqui também existe uma porção de recursos, mas acredito eu que ele deva sobrecarregar muito menos a VPS e fica algo realmente um pouco mais profissional nessa questão de estrutura, beleza? Então, por hoje é isso. Então, repassando, a gente reinstalou Redis e Postgres junto já com o Portainer. Então, temos esses três.
Instalamos o N8N, a nossa Evolution API, o Chatwood e também fizemos um plus instalando o nosso Krain CRM. E esse novo módulo adicional, essas novas aulas adicionais de infra, é justamente para ter uma alternativa ao EasyPenio, porque tinha muita gente empacando que não queria utilizar o EasyPenio, preferia fazer via Portainer ou outros meios de instalações. Então esse é mais um para deixar ainda mais completa essa nossa comunidade.